Fala galerinha do sexto ano, tio Carlos aqui, para a gente fazer mais uma correção da nossa tarefa de casa, tá? E aí a gente vai começar a correção agora, vamos lá? Então a atividade de casa da última semana foi a página 91, as questões 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Lá no formulário estava dito página 91, com exceção das questões 1 e 7, que já tinham sido da tarefa de casa da semana anterior, tá? Então não precisava fazer a questão 1 nem a questão 7. Então vamos para a questão de número 2. Agora, olha no dedo. Olha a mágica. Mágica da edição, gente. Mágica da edição. Então, como o experimento de Torricelli e Vivani possibilitou explicar por que as bombas d'água de sucção não conseguiam captar água do subsolo a mais de 10 metros. Então, eles explicaram que a pressão do ar equivale a 10 metros de profundidade. Então, mais que isso, a pressão fica muito maior e não dá para conseguir tirar água, com esse tipo de bomba em profundidades maiores que 10 metros. Tá? Então, a resposta: o experimento de Torricelli e Viviani evidenciou a existência da pressão atmosférica, mostrando que a pressão no nível do mar, definida como 1 atm, que é aquela lá que te falou na aula dos 76 centímetros da coluna, ou 760 milímetros da coluna de mercúrio, é equivalente a exercida por uma coluna de cerca de 10 metros de água. Então, o que a gente tem de pressão atmosférica aqui ao nível do mar é o equivalente a 10 metros de água, tá? É a mesma pressão. Por isso que abaixo dos 10 metros não é possível puxar água por conta da pressão que não permite. Beleza? Agora a gente vai para a questão número 3. Olha a mágica. Os discos de plástico, aquelas ventosinhas de pregar coisa em espelho, de pregar no vidro do carro, na geladeira, né? Os discos plásticos da foto, denominados ventosas, quando pressionados contra a superfície lisa, aderem a ela por sucção. Em qual situação a pressão no ar na porção interna é maior, no A ou no B? A pressão interna vai ser aquele momento em que a pressão está empurrando a ventosa para fora da superfície. Então, em qual das duas a ventosa está sendo empurrada para fora da superfície? Na situação A. Na situação B, ela está bem coladinha. Então, a pressão do lado de fora da ventosa vai ser maior do que a pressão do lado de dentro. Por isso que ela fica grudada. Tá? Então, é essa a resposta, tá? A pressão do ar na porção interna do disco é maior na situação A. Na situação B, o disco ficou pressionado contra a superfície e grande parte do ar entre o disco e a superfície saiu. Na hora que a gente aperta, o ar sai, tá? E o disco ele é elástico, então ele tende a voltar ao seu formato original, diminuindo a pressão do ar dentro dele, certo? Então, essa é a resposta à questão número 3. E agora nós vamos para a questão 4. Porque no experimento de Torricelli e Viviani, o mercúrio do tubo parou de descer na marca de 76 centímetros. Lembra da videoaula da semana passada? O tubo foi cheio de 1 metro e aí ele começou a descer o nível devagarzinho no recipiente e parou no 76 centímetros. Então ele desceu 24 centímetros, tá? Lembra do experimento que verificava a pressão atmosférica? Então, o que aconteceu? Na altura do 76, a pressão dentro e fora do tubo igualou. Por isso que o tubo nem descia nem subia, tá? Mercúrio parou de descer porque a pressão atmosférica que atua sobre a superfície do mercúrio no recipiente equilibrou com a exercida pela coluna na altura dos 76 centímetros, tá? Então foi por isso que parou, porque a pressão do lado de dentro do tubo, exercida pelo mercúrio, e a pressão do lado lá de fora ficaram equilibradas, iguais. Questão número 5, na tela.
Em Campos de Jordão, São Paulo, considerada a cidade mais alta do Brasil, está situada a 1.600 metros de altitude. Já a cidade de São Luís do Maranhão, do mesmo jeito que a nossa, está bem pertinho do nível do mar. São Luís está apenas 4 metros acima do nível do mar. Em qual das cidades a pressão atmosférica é maior e justifique? Então, a pressão atmosférica ela é determinada pela quantidade de ar que tem em cima da nossa cabeça. Se eu estou mais alto, a quantidade de ar que tem em cima da minha cabeça vai ser menor, porque tem menos atmosfera acima. Então a pressão vai ser maior onde eu estou mais perto, mais baixo, que no caso do exemplo é a cidade de São Luís. São Luís do Maranhão, porque a altitude é menor que a de Campos do Jordão. Enquanto menor a altitude, mais é a camada de ar sobre o indivíduo, consequentemente maior é a pressão do ar. Mais baixo, maior pressão, mais alto, maior altitude, menor pressão. Belezinha? Sexta questão na tela. Considere que a cada 100 metros de altitude, a coluna de mercúrio sofre alteração de 1 centímetro. Ou seja, se você sobe 100 metros, o mercúrio desce 1 centímetro porque a pressão diminuiu. Calcule qual será a altura da coluna de mercúrio no local de 600 metros de altitude. Então, para cada 100, abaixa 1. Se subiu 600, abaixa 6. Então, a gente tem que a coluna de mercúrio vai estar com 70 centímetros. Tá? Deu para entender? Se não entendeu, comentário. Ou então no e-mail do tio ou no WhatsApp no dia do plantão, no dia e na hora do plantão. Beleza? Então, vamos para a sétima. Sétima não faz a sétima, a oitava. Observe a figura abaixo. Como você explica a diferença do nível entre os dois tubos? E aí? O que você acha que é? Num tubo está 76 e no outro está 70 centímetros. E aí? Primeiro, uma explicação possível. Primeiro, o barômetro mediu a pressão do ar no nível do mar e o outro foi colocado numa altitude maior. Né? Essa é a explicação mais plausível, mais aceitável. Né? Que, sem dizer que o barômetro, que é o instrumento que verifica a pressão, está com defeito. Então, um foi no nível do mar, o outro foi numa altitude maior. Belezinha? Questão de número 9 na tela. Uma população pode ser formada por capivaras e onças pintadas. E uma comunidade? Esses dois seres vivos ocupam o mesmo nicho? Explique as suas respostas. Primeiro, a definição de população que a gente falou é de indivíduos da mesma espécie. Para ser população, tem que ser da mesma espécie. Então, capivara e onça pintada não formam uma população, mas elas podem formar comunidade. Tá? A onça pintada forma a população das onças e a capivara, a população da capivara. Quando eles estão no mesmo ambiente, eles formam uma comunidade. Então, primeira resposta, não pode porque são espécies diferentes. Segunda resposta, sim, eles podem formar uma comunidade interagindo com o ambiente à sua volta. E esses dois seres vivos ocupam o mesmo nicho? Não. A onça é carnívora e a capivara é herbívora. Tá? Capivara não pode formar a mesma população pelas espécies. A comunidade pode conter os dois, pois são formadas por várias populações diferentes. E eles não são no mesmo nicho, porque a onça é carnívora e a capivara herbívora. Encerrando a nossa correção de hoje, a questão de número 10 está na tela para vocês. Considere a seguinte situação. Um pequeno tronco de árvore caído em uma floresta garante sobrevivência de formigas, pequenas plantas e outros seres vivos. O tronco é iluminado por um pouco de luz. As chuvas e a própria umidade da floresta fornecem a água necessária para os organismos associados a ele. No caso, o tronco poderia ser considerado um ecossistema. E aí, o que você acha? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vamos para a resposta. Sim. Né? Porque dentro, né, nesse ambiente que é o tronco, a gente tem vários seres vivos e vários fatores físicos interagindo. Então, o ecossistema é a interação dos fatores vivos e dos fatores físicos, dos fatores ambientais do ambiente. Então, sim, o tronco pode ser considerado
um ecossistema. Então a gente vai encerrando a nossa correção. Então o tio Carlos vai ficando por aqui, a gente encerra a correção, né? Já já a gente se encontra, né? Pelo último decreto, a gente vai já se encontrar em sala.